Olá pessoal, boa tarde, pessoal do Instagram, pessoal do Facebook, do YouTube. Sejam bem-vindos à segunda aula do mini curso Constelação Familiar Sistêmica Desmistificada. Nesse encontro nós vamos falar sobre as bases da constelação familiar. Melhor dizendo, das fases da constelação familiar, porque as bases nós vimos ontem, na aula 1. Nós vimos todo o alicerce, né? Tijolinho por tijolinho, quais foram as teorias utilizadas por Bert Hellinger, que é o idealizador, organizador da constelação familiar, da forma como nós a vemos e entendemos hoje. E hoje nós vamos falar de como ela evoluiu no tempo. Ou seja, nós temos os alicerces e agora vamos para a construção da casa chamada constelação familiar. Vamos aguardar um pouco o pessoal chegando aqui na live. No Facebook, quem está chegando pelo Facebook, eu peço que dê o seu oi, indique que você chega. O Facebook não me avisa quem está chegando, só diz que tem pessoas aí na live. No Instagram também vão dando seu oi. E eu peço já desde o início que, se você sentir, se você puder, se esse conteúdo for bom para você, se isso lhe ajudar de alguma forma, coloque um joinha, né, ou o coraçãozinho e compartilhe. Quanto mais você colocar o coraçãozinho ou o joinha, mais o algoritmo do Instagram e do Facebook vai entender que esse conteúdo ele é ok, ele é bom e vai ajudar a mais pessoas. Então, se você puder, né, colocar mais e mais likes, como a gente diz hoje em dia, vai ajudar a que esse conteúdo se espalhe para mais e mais pessoas. Tá chegando aqui no Facebook já Inês. Olá Inês, como é que está? Suzana tá aí também. Sejam bem-vindas. Então, como eu disse, hoje nós vamos ver como que a constelação familiar evoluiu durante o tempo. Não tá no Insta. Vamos ver. Acabei de ser informado que não estava no Instagram. Vamos ver no Instagram agora. Deixa eu ver aqui. O Instagram, vamos ver se ele vai conectar. Está dizendo que ocorreu um erro, mais uma vez. Parece que no Instagram a gente não vai conseguir conectar. Está dando uma questão aqui, só uma questãozinha técnica para a gente resolver aqui, tá, pessoal? Já vamos dar início ao conteúdo propriamente dito. Agora eu acho que vai. Vamos ver aqui no Instagram se ele vai funcionar. O Instagram não vai me deixar na mão hoje, né? Verificando conexão, verificando conexão. Verificando conexão. Bom, parece que o Instagram não vai dar muito certo hoje. Se a minha produção puder entrar lá na minha conta do Instagram e pedir para o pessoal vir para o Facebook, seria muito bom. A produção vai dar um jeito nisso. Enfim, vamos ficar aqui no Facebook mesmo, que é o que importa, porque é aqui onde que vai ficar gravada a aula, para ir depois para o YouTube e você poder acessar quando quiser de uma forma bem organizada. Problemas técnicos acontecem, né, da vida. Então, seguindo aqui, para quem estiver no YouTube, no Facebook, constelação familiar e as suas fases. Nós temos, até hoje, até o presente momento, 3 fases da constelação familiar. Todas elas trazidas pelo próprio Bert Hellinger. Então, constelação familiar. Lá no início dos anos 80, quando o Hellinger começou a praticar a constelação familiar,
Lembrando sempre que o Hellinger não é o criador da constelação familiar. Ele aprendeu constelação familiar com uma psicoterapeuta e psiquiatra chamada Tia Schoenfelder. Na aula de ontem nós revisamos esse conteúdo e nós explicamos como o Bert Hellinger chegou na constelação familiar. Então, a partir de 1982, quando ele começou a trabalhar com constelação familiar, ele começou a trabalhar com a constelação familiar que ele próprio designa nesse livro, ele mesmo chama nesse livro, que é a autobiografia dele, né, como constelação familiar clássica. O Jacob Schneider, que é um outro constelador muito gabaritado, e ele foi aluno direto do Bert Hellinger, sendo que o Jacob Schneider foi o desenvolvedor do atendimento individual em constelação familiar, e ele foi também quem estruturou o primeiro curso de formação com certificado, aquele curso estruturado certinho aqui no Brasil. Ele não foi o primeiro a dar curso de constelação no Brasil. Quem foi a primeira pessoa a dar curso de constelação no Brasil foi Mimânsa Farmi, também discípulo de Bert Hellinger, mas o Jacob Schneider foi o primeiro que estruturou um curso, uma grade de curso, né? Porque como que era feito o curso de constelação familiar antes? O Hellinger fazia os seus seminários, seus grupos de constelação familiar, e os terapeutas, então, ou as pessoas interessadas, participavam de vários grupos de constelação familiar, pegavam a prática, a teoria também, que era lançada pelo Hellinger, liam os textos do Hellinger e saíam fazendo constelação. Hoje em dia a gente já tem mais organizado, nós temos cursos de formação com grade, com disciplinas, com conteúdo programático, com horas mínimas, então a gente tem algo um pouco mais quadrado, né? Um pouco mais, digamos, organizado do que era no início. Jacob Schneider foi o primeiro a trazer para o Brasil um curso organizado, né? Todo certinho de constelação familiar. Mas a primeira pessoa a trazer constelação familiar para o Brasil foi Mimânsa Erika Farmi. Inclusive, depois da live de hoje, eu vou pular para a live da Mimânsa, que vai ter em um outro canal também. A gente vai aprendendo e trazendo para vocês o conhecimento. Então, o Hellinger começou a fazer a constelação clássica. O Jacob Schneider, nesse livro dele, O que é Sensacional, que é a prática das constelações familiares, ele chama de constelações ordens do amor. Por que constelação ordem do amor? E como que era essa constelação clássica, que o próprio Bert Hellinger denominou assim como constelação clássica? O facilitador, ou constelador, conversava com o cliente dizia a sua queixa, a sua questão, e eram perguntados algumas questões sobre a família do cliente. Aí então, geralmente era o cliente que escolhia representantes para os seus familiares. Vocês, muito provavelmente, quem já fez constelação familiar comigo, eu uso muito essa metodologia, já deve estar acostumado com isso. Se escolhe os representantes, se posiciona. O próprio cliente posiciona conforme o seu sentimento, conforme a sua intuição. Em relação ao outro. Eles ficam parados e o facilitador então pergunta: o que você está sentindo aí? Eu sinto tal coisa. Eu olho para esse representante, eu sinto raiva, eu sinto amor. Eu sinto isso, eu sinto aquilo. Aqui eu fico com raiva, aqui eu fico com frio, aqui eu não sinto nada, enfim. Só que nessa constelação clássica, na constelação Ordens do Amor, como o Jacob Schneider chama, o facilitador pergunta e ele, conforme as suas percepções, conforme o seu conhecimento em relação às ordens do amor, que é a hierarquia, pertencimento, equilíbrio entre dar e receber, eu não vou falar sobre elas hoje. Se você não conhece as ordens do amor, tem interesse em conhecer, vai no meu canal do YouTube. No meu canal do YouTube tem bastante material sobre isso. Bastante material sobre ordens do amor, níveis de consciência. Você encontra um material bem completo lá. Enfim. O próprio constelador, então, o próprio facilitador, conforme seus conhecimentos sobre as ordens do amor, pegava os representantes e reposicionava no campo. E ele então perguntava novamente: aqui, como você sente? Aqui é melhor, então você fica aqui. Como é que você sente aqui? Não gostei.
pegava, mudava e ia para outro lugar. E aqui, como é que você sente? Ah, aqui para mim é melhor. Perfeito, aqui é o seu lugar. Depois que todos diziam que se sentiam bem, o constelador olhava de fora e dizia para o cliente, olha, você vê, a ordem tal foi quebrada porque esse estava no lugar daquele, aquele foi excluído, aquele não estava pertencendo, ou esse quebrava equilíbrio entre dar e receber. Enfim. E acabava aí a constelação. Ou seja, ela era uma constelação com muito mais intervenção do constelador, do facilitador do processo. Bert Hellinger, então, ele começou a trabalhar assim, que era a forma como ele aprendeu com a tia Schoenfelder. Deixa eu ver, o pessoal está chegando aqui. A Marta está chegando. Oi, Marta, tudo bem? Acabei de assistir a sua live com a Suzana, estava sensacional. A Denise está aí também. Oi, Denise. A Márcia também está aí. Sejam todas bem-vindas. Era assim, então, os primórdios da constelação familiar, mais de 30 anos atrás, lá nos primórdios dos anos 80. 40 anos atrás, né? O Hellinger, então, ele foi experimentando, ele foi estudando, ele foi observando e ele passou a um nível seguinte da constelação familiar, que é o que nós chamamos hoje de movimentos da alma. Ele começou, então, a liberar os representantes a seguirem os seus movimentos, os seus impulsos. O André está chegando aí, grande amigo André, seja bem-vindo, salve. Ah, muito obrigado. Então o Hellinger foi liberando os representantes para seguirem os seus impulsos. A partir desse momento, então, os representantes começaram a se movimentar pelo campo e continuavam falando, né? Qual era o seu sentimento, qual era a sua percepção do que estava acontecendo ali. Nesse ponto, né, nos movimentos da alma, chegava um determinado ponto que a constelação familiar ela simplesmente congelava. Todos os representantes paravam de se mexer e aí se formava o que a gente chama de imagem-problema. O emaranhamento, como a gente diz, né, na linguagem sistêmica. Na aula de amanhã, abrindo parêntese, nós vamos trazer aí o glossário da constelação familiar. Desmistificando a constelação familiar, a gente vai explicar exatamente o que é emaranhamento, o que é espírito, o que é alma, o que significa campo, o que significa desemaranhar, enfim. Eu vou trazer todo esse glossário próprio da constelação familiar na terceira aula que a gente vai ter amanhã, do minicurso Constelação Familiar Sistêmica Desmistificada. Então parava essa imagem e o constelador ou o facilitador perguntava para todos como estavam, eles davam suas impressões recíprocas e o constelador então utilizava frases de solução. Por exemplo, quando ele percebia que a cliente que trouxe uma questão de doença, talvez, vamos dar esse exemplo, doença, né? Gustavo, eu estou doente, eu gostaria de ver a minha doença. Eu gostaria de ver a cura para a minha doença, uma possível cura para a minha doença, lembrando que constelação não cura nada nem ninguém, apenas mostra uma imagem, mostra um caminho e a pessoa, pelas suas próprias forças, pelas suas próprias pernas, vai seguir aquele caminho mostrado pela constelação familiar. Colocamos então uma representante para a mãe. E o campo, os movimentos do campo, os representantes se movimentam de uma certa forma que nós vemos que a mãe da cliente está caminhando em direção à morte, ela está doente ou ela já morreu por causa de uma doença e a cliente, então a representante da cliente quer seguir a mãe, né? Aquela representante que colocamos para a cliente, ela segue a mãe na morte. E a dinâmica é essa, eu fico doente porque eu quero seguir a minha mãe na morte. Nós vemos isso através da imagem. Sugerimos então que a representante da cliente ou a própria cliente, colocada depois no seu lugar na constelação, ela diga para a mãe. Ela fala para a mãe, olha para o representante da mãe e diz, mamãe, por amor eu sigo você na morte. Mas agora eu vejo, eu sou apenas a filha, eu sou apenas a criança, eu respeito o seu destino e fico na vida.
por favor me abençoe para que eu continue na vida e honre o seu nome. Uma sugestão de frase de cor. Se essa frase faz efeito na alma da cliente ou da representante da cliente, a constelação então pode terminar aí. A Letícia está chegando, grande colega, amiga terapeuta. Estava vendo a tua live agora há pouco, Letícia, excepcional, muito boa. Né? A Letícia é terapeuta de TFT, barra de Axis, é minha companheira também na sala terapêutica, onde nós atendemos. Seja muito bem-vinda, muito obrigado pela ilustre presença. Então, se você já acompanhou as minhas constelações familiares, se você é meu cliente ou minha cliente, já deve ter percebido que é esse tipo de constelação que eu atualmente trabalho, que eu na verdade mais trabalho, os movimentos da alma. E por que é movimentos da alma, Gustavo? Por que esse nome? Aí eu vou explicar um pouquinho do glossário, né, do dicionário da constelação familiar. No vocabulário da constelação familiar, alma, ela é a psique humana. Mais especificamente, é a psique da família. É aquele inconsciente coletivo daquela família, daquele grupo, daquele clã. É um inconsciente limitado, né? Ele tem o seu campo de atuação. Eu tenho a minha alma, digamos assim, que ela atua. É a minha psique. É o meu inconsciente. É aquilo que se move dentro do meu campo individual. E a família tem a sua alma também. Então, por que é movimentos da alma? Porque nós vemos ali os movimentos da alma familiar. Eles são legitimamente, ou eles são fielmente reproduzidos na constelação familiar. Então não é mais a mente do terapeuta que, conforme aquelas informações referentes às ordens do amor, vai, digamos, mexer na constelação, né? Não é mais o facilitador que vai, digamos, como um jogo de xadrez, tirar as peças de uma casinha e colocar na outra casinha. Não é mais assim. A alma da família toma conta, a alma familiar, inconsciente coletivo familiar, toma conta daquela constelação, move os integrantes da família até que se mostre o emaranhamento. E muitas vezes, nessas constelações também, se mostra o emaranhamento e o próprio movimento de solução se mostra na constelação familiar. Eu, particularmente, tenho um método que eu sugiro para o cliente para que inconscientemente ele dê o movimento de solução depois que se mostra o emaranhamento. Se mostrou o emaranhamento, a imagem problema está ali configurada e eu digo para o cliente, agora a solução está nas suas mãos. Deixe que o seu inconsciente te guie, você vai movimentar um representante com um movimento que vai impulsionar a solução para a sua questão. Assim funciona os movimentos da alma. Quem está falando? Suzana está falando aqui. É exatamente, ótimos profissionais. A Suzana também é uma ótima profissional. Então os movimentos da alma funcionam mais ou menos, funcionam assim. E são esse tipo de constelação, são esses movimentos que eu mais utilizo nos meus grupos, nos meus workshops. Bom, aí a gente parte para a terceira fase da constelação familiar. Se alguém tiver uma dúvida aqui na live, digita aí. Né? Se tiver alguma coisa meio emaranhada, embrulhada, vocês podem colocar as suas dúvidas aí que eu vou respondendo, certo, pessoal? Interajam, né? Interajam, por favor. Movimentos da alma, novas constelações. As novas constelações, ou movimentos do espírito, ou constelações espirituais, como elas são chamadas, vieram a partir de 2008. O Hellinger começou a trabalhar com esse tipo de constelação a partir de 2008. E, curiosamente, um dos primeiros workshops onde ele trabalhou com esses movimentos foi aqui no Brasil, em Águas de Lindóia, no interior de São Paulo. Ele veio em 2008 fazer um workshop e ele disse, né, ele sentou na cadeirinha dele e disse, pessoal, assim, ó, vou fazer algo totalmente diferente do que eu vinha fazendo até agora. Que eu denominei, então, de movimentos do espírito, ou constelações espirituais. O que são as constelações espirituais, movimentos do espírito? Bom, primeiro, para que não tenha nenhum
mal entendido sobre o que é espírito na visão do Bert Hellinger ou na visão da constelação familiar. O próprio Hellinger, né, nesse livro aqui, que é a autobiografia dele, também no outro livro que ele escreveu especificamente sobre os movimentos do espírito, que é o Amor do Espírito, que é um excelente livro dele, ele explica: espírito é aquela força maior, aquela força universal, aquele inconsciente universal, aquela inteligência que deu origem a tudo e a todos. Se nós temos como conceito de alma na constelação familiar o inconsciente coletivo, a memória ou a força do indivíduo e da sua família, nós temos no conceito de espírito algo bem maior, mais abrangente do que isso. É a alma universal, é a inteligência do todo, que age através de nós. Por isso que a gente diz, né? A constelação familiar ela não tem uma religião, ela não é adstrita ao entendimento religioso. Muito embora nós falamos muito de espírito, o Hellinger escreveu muito sobre Deus. Ele tem um livro muito bom chamado Pensamento sobre Deus. E ele, como ex-padre, ele dá uma visão totalmente surpreendente sobre Deus. Para quem viveu 25 anos dentro da Igreja Católica, é algo muito surpreendente. Mas não é porque ele era padre que a visão dele sobre Deus seja a visão católica. É uma visão realmente mais abrangente. Amanhã eu vou falar sobre isso. Mas lendo a obra do Hellinger, eu não vou mentir para vocês, eu não consegui ainda ler toda a obra dele, porque ele tem mais de 100 livros publicados. Mas ele traz ali várias referências. Ele traz referências de xamanismo, ele faz referência do sufismo, taoísmo, também do Veda, né, do Vedanta, dos livros védicos. Então o Hellinger bebeu de muitas fontes espiritualistas. Por isso que a constelação familiar ela não está ligada a nenhuma religião, mas ela está ligada à espiritualidade como um todo. Por isso que eu tomo muito cuidado quando alguém diz, né? Gustavo, constelação, principalmente esses movimentos de espírito é espiritismo, né? É lá o espírito do avô que vai baixar no representante. É o espírito do bisavô que vai baixar no representante. Não, não é isso. Espiritualidade não é espiritismo. Não é religião, são coisas diferentes. Por isso que eu tomo bastante cuidado, né, quando a gente vai conceituar a constelação familiar. Qualquer pessoa de qualquer religião pode fazer constelação familiar. Ela não exclui nada, muito pelo contrário, principalmente por esses movimentos do espírito, movimentos espirituais ou as novas constelações. Elas vêm exatamente de uma percepção do Hellinger de que nada pode ser excluído. Como é que surgiram, né? Lá em 2008, essas constelações espirituais. As constelações espirituais, movimentos do espírito, surgiram a partir do trabalho do Hellinger com grandes movimentos, com grandes grupos. Quando ele começou a constelar, não problemas do Gustavo, né? Problemas da Suzana, da Letícia. A Angélica está chegando. Angélica, seja bem-vinda. O que ela está falando? Estava no Insta esperando. Pois é, caiu o Instagram, Angélica. Né? O Instagram, infelizmente, me deixou na mão hoje. Né? A gente vai ficar aqui pelo Facebook no dia de hoje. Mas a gente vai resolver amanhã. Espero que estejamos todos também no Facebook e no Instagram. Então, o Hellinger começou a trabalhar a constelação familiar para conflitos maiores. Ele constelou conflitos com judeus, Segunda Guerra Mundial, fome na África, ditaduras na América do Sul. Ele colocou constelações em grandes seminários para tudo isso. E ele foi percebendo que realmente, acima da alma, age o espírito, essa inteligência maior que não exclui nada. No nível do espírito não há bom e mal, né? Não há certo e errado, não há julgamento, não há moral. Todos somos iguais, todos somos parte de um plano maior, de um todo maior. E as constelações espirituais vêm para unir todos. Através da constelação espiritual nós vemos que, ou dos movimentos do espírito, que opressores, né, digamos, o Hellinger trabalhou muito com o nazismo, porque ele viveu o nazismo, ele foi para a Segunda Guerra Mundial, ele lutou pela Alemanha
contra gosto, né? Ele foi obrigado, ele foi levado à força para a guerra, mas ele lutou na guerra, ele viveu o nazismo do lado negativo do nazismo, ele se opunha ao regime nazista, a família dele toda se opunha ao regime nazista, ele perdeu um irmão na Segunda Guerra Mundial. Então, ele trabalhou muito com a questão do Holocausto e dos judeus. E a partir desses trabalhos com constelação familiar, nesse nível maior, ele viu que vítimas e perpetradores se unem na alma, se unem no espírito, como que é o movimento de reconciliação ou de solução quando trabalhamos com esses grandes conflitos. A vítima e o opressor literalmente se dão as mãos. Os representantes das vítimas e dos opressores, eles se abraçam, eles se perdoam mutuamente. Eles não... A gente tem nas ordens do amor equilíbrio entre dar e receber. A esse nível, nesse nível de conflitos maiores, não existe equilíbrio entre dar e receber. Eu não posso devolver, por exemplo, para os judeus tudo que eles sofreram. A gente pode apenas reconhecer que houve sofrimento de ambos os lados, houve perda de ambos os lados, prestar uma profunda reverência a isso e dizer, eu sinto muito. Aí a alma daqueles que se combateram no passado podem se encontrar em paz. Daí nasce a constelação espiritual. E como ela funciona no campo, né? Como é que a constelação espiritual, como que esse grande movimento funciona? A forma clássica dela, ou seja, a forma mais pura da constelação espiritual, ou dos movimentos do espírito, ou da nova constelação, é o constelado senta do meu lado, aqui, do lado do constelador, do lado direito do constelador, e ele não precisa nem dizer qual é a questão dele. O facilitador, o constelador, então ele escolhe poucos representantes, 2 ou 3 representantes, ou ele pede, né, para os representantes, aqueles, para quem estiver no grupo, melhor dizendo, aquele que sentir na sua alma, no seu íntimo, que precisa fazer parte da constelação, se levante e tome seu lugar. Ou o constelador apenas escolhe você, você e você. Entrem no campo. E a pessoa então entra na constelação e ela se deixa tomar totalmente pelos movimentos que vêm. Não há frases, não há indagações, só movimentos. E os representantes então eles vão se mexendo, e quando a energia está no ápice, quando o facilitador sente a energia no ápice, ele interrompe a constelação. Por quê? Porque a alma do cliente é a que comanda, né, digamos, a dinâmica toda. A partir daqueles movimentos, daquela visão que o cliente tem, a alma dele vai passar a trabalhar. E o cliente não precisa ter nada aqui, ó. O cliente não precisa ter nada no inconsciente dele. Ele apenas vai receber essa imagem na alma e a alma dele vai trabalhar com aquela imagem. Magda está chegando aí. Olá, Magda, seja bem-vinda. Então, aquela frase, né? Na constelação espiritual, ou nos movimentos do espírito, ou nas novas constelações que a gente fala. Encerramos aqui, muito obrigado a todos, podem sentar, tomar os seus lugares. O facilitador olha para o cliente e diz, fez sentido para você? Geralmente o cliente vai dizer, sim, fez sentido, chorando, extremamente emocionado. Às vezes o cliente diz, não fez nenhum sentido. Ok, fica com essa imagem, próxima constelação. Essa é a nova constelação ou movimentos do espírito. E é por isso que muita gente chega, né? Depois que faz uma constelação comigo, que eu trabalho mais nos movimentos da alma, nas constelações mais tradicionais, né? Dizem, poxa, Gustavo, que constelação diferente que eu fiz contigo, porque eu já fiz algumas constelações e o pessoal não falava nada, só se mexia, né? Era diferente, não tinha essas frases de cura que você usa, né? Pois é diferente, né? São constelações diferentes, mas elas fazem parte do mesmo movimento. E nós podemos integrar as 3 fases da constelação numa mesma constelação ou num mesmo workshop. Já aconteceu comigo, né? De várias vezes eu estar fazendo workshop, eu ter 3, 4 constelações para fazer. Uma eu faço nos movimentos da alma, na constelação um pouco mais tradicional, com frases de cura,
frase de solução, a outra eu faço o movimento do espírito, o movimento as novas constelações, depende da situação. O Jacob Schneider, nesse livro que eu mostrei para vocês, que é a prática das constelações familiares, ele traz a percepção dele sobre como que a gente tem que usar uma e outra constelação, né? Os movimentos, a constelação clássica, aquela constelação que o representante não segue seus próprios movimentos, a gente praticamente não usa mais hoje. A gente usa ou os movimentos da alma ou os movimentos do espírito, ou as novas constelações. Então Jacob Schneider fala algo que eu concordo muito com ele. Movimentos da alma. Ou colocar as ordens do amor na mesa, digamos assim, e ordená-las com frases de cura. Onde que eu uso isso? Quando eu tô vendo de uma forma mais clara qual é o emaranhamento do cliente, quando eu consigo ver, e são questões mais, digamos, humanas, né? Questões mais a nível mental. Por exemplo, eu estou quebrando a hierarquia com a minha mãe, eu quero mandar na minha mãe, né? Ou eu estou quebrando dar e receber no meu casamento. Meu casamento não está indo bem porque eu estou quebrando dar e receber. Ou eu quero seguir meu pai na morte. Ou eu acho que eu sou melhor do que a minha mãe e eu vivo julgando ela. Quando são questões mais mentais e que o cliente ele pode, por si próprio, né, com isso que ele pode levar para a consciência dele, buscar uma solução, a gente faz movimentos da alma, a gente faz movimentos da constelação familiar mais clássica. E a gente faz as novas constelações ou os movimentos do espírito, eu pelo menos atuo assim também, em concordância com o que diz o Jacob Schneider, quando a questão ela é, digamos, uma questão de vida e morte. Ela é uma questão de doença. Ela é uma questão que abarca forças maiores do que eu. Por exemplo, eu estava num seminário, estava fazendo constelações num seminário aqui em Porto Alegre, e eu estava fazendo todas as constelações até então pelos movimentos da alma, até que chegou uma cliente e disse: Gustavo, eu sinto uma dor profunda na minha alma, Gustavo. Eu sinto depressão e eu tenho vários problemas, eu não sei o que eu quero colocar na constelação. Quais são os seus problemas? Bom, eu estou sofrendo de câncer há vários anos e é um câncer que a medicina já diz que é incurável, então eu estou tratando de modos alternativos. Eu tive vários abortos, né, e isso me dói muito na alma. Eu perdi um filho com 20 e poucos anos por um assassinato e eu não consegui superar ainda a perda dele. Na minha infância eu sofri muito, eu fui espancada, eu tive que trabalhar cedo como doméstica, enfim, olha o tamanho do sofrimento dessa cliente. Logo eu percebi que eu poderia ajudar ela, mas o meu mental, né, aquelas percepções que eu tinha das ordens do amor, por exemplo, eu podia colocar de lado porque estava muito melhor do que as minhas próprias forças. O que eu fiz então? Uma constelação espiritual, movimentos do espírito. Me centrei, me conectei com a cliente e pedi para que ela escolhesse 3 pessoas. Ela escolheu então 3 representantes, se posicionou, voltou para o seu lugar. E aí a constelação rolou sem eu falar nada, sem eu perguntar nada. Foi uma constelação muito forte. Ela foi uma constelação que não demorou muito, ela demorou cerca de 10 minutos, no ápice da energia, quando aquilo que deveria ser revelado para a alma da cliente se revelou, encerrei a constelação. Olhei para a cliente muito emocionada, chorando muito, e perguntei: fez sentido para você? Fez todo sentido, agora eu me sinto liberta. Perfeito? Né? E as constelações seguiram. Para mim, pessoalmente, tem uma grande diferença, porque eu me sinto bem mais cansado. A minha energia ela é bem mais, digamos, demandada nesse tipo de constelação, porque o constelador ele precisa realmente segurar um campo mais forte, né? Porque os representantes ali, eles não vão verbalizar nada. Eles não vão trazer nenhuma informação que a gente possa captar com os nossos 5 sentidos. A gente vai ver pela visão. Pela visão a gente vai ver uma imagem, mas a gente não vai entender aquela imagem. Mas se a gente se concentrar, se a gente tiver centramento,
acontece aquilo que o Hellinger vê, que o Hellinger fala, né? Quem se concentra, quem se centra na constelação vê o que acontece. O facilitador, então, quando ele é bem treinado na sua percepção, como eu disse ontem, por ações que são feitas, ou melhor, formações 100% online de constelação familiar, assista 6 vídeos e saia constelando, é besteira. Não dá certo. Sinto dizer para vocês. A Andressa está chegando aqui. Olá, Andressa, seja bem-vinda. Quer cantar com a seja bem-vinda, né? Que bom que você está aqui. A Magda está falando. Estão assistindo. Perfeito. Tudo certo. Então essas são as diferenças entre os vários modos de constelação familiar. Na verdade, 3, né? Constelação clássica, movimentos da alma, movimentos do espírito ou constelações espirituais ou as novas constelações. Aí eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa que eu vejo muito, que é o perigo dessas novas constelações. Por que eu digo perigo das novas constelações? O Hellinger, até chegar nas constelações espirituais ou movimentos do espírito, ele estudou, praticou durante 40 anos as constelações familiares. E aí chegou nos movimentos do espírito. Por que eu não faço sempre movimentos do espírito ou constelações espirituais ou as novas constelações? Eu fui treinado nisso também, no meu treinamento com a Roseli Silva. Nós aprendemos também a fazer as constelações. Esses 3 modos de constelação, né? Essas 3 fases nós passamos no treinamento. Eu passei no treinamento e eu consigo fazer as 3 de uma forma tranquila. Mas por que eu não faço, geralmente, movimentos do espírito? Exatamente porque o tema tem que ser muito sério, tem que ser realmente algo de vida e morte, porque ela precisa de uma força muito grande para acontecer. E é por isso que o Hellinger, ele desenvolveu essa constelação e ele começou a utilizar ela principalmente para colocar questões de grandes conflitos humanos. Guerras, fome, ditaduras, grandes pestes, porque são questões que têm uma força anímica, uma força energética muito forte. Então, geralmente, se eu for colocar um movimento da alma, né, quer dizer, um movimento do espírito, né, uma nova constelação, para ver por que meu casamento não está dando certo, eu vou desperdiçar energia em algo que eu posso resolver com os movimentos da alma. Segunda coisa, os representantes. Eles devem ser representantes muito bem, digamos, treinados, como a gente diz, né? Ou seja, experientes. Eles precisam realmente entender o que acontece numa constelação familiar. Eu não posso chegar num grupo cru, né? Num grupo, como a gente diz, virgem, pessoas que nunca viram constelação familiar, e fazer movimentos do espírito, porque vai terminar a constelação, ninguém vai entender nada dos representantes. O constelado ele pode até fazer sentido para ele, mas aquelas pessoas que estão de fora, elas podem até sentir tudo mais e vão perguntar: Gustavo, e as frases? Né? Gustavo, o que aconteceu aqui? Gustavo, quem eu era? Eu não sei, porque nós não nomeamos os representantes nos movimentos da alma. As pessoas apenas se entregam ao movimento. Pode ser o próprio cliente que está ali, pode ser o pai do cliente, pode ser a doença do cliente, pode ser um antepassado do cliente, pode ser uma dor, pode ser qualquer coisa. Nós não nomeamos os representantes. E aí está a grande questão. Se as pessoas vão para lá querendo descobrir o que é a constelação familiar, elas vão se frustrar com as novas constelações e os movimentos da alma. E vão sair de lá achando realmente que aquilo é uma sessão espírita. Eles vão ter uma visão errada da constelação. Então, vai daí do profissional, do constelador, ele também se precaver, ele se preservar. Porque eu posso, numa boa intenção, né, querer ajudar o cliente a fazer uma constelação mais forte para ele, quando nem o cliente está pronto para isso, nem os representantes ou os participantes estão prontos para isso. E aí vai acontecer o quê? Depois da constelação, vão dizer que o Gustavo é um charlatão, que o Gustavo não sabe o que ele está fazendo. E esse é o grande perigo das novas constelações.
porque ela é algo que foge muito do controle do facilitador, né? Muitas pessoas que não estão preparadas, não conhecem constelação familiar, foram em poucos seminários de constelação familiar, não fizeram um curso realmente robusto, não fizeram uma leitura robusta da obra do Hellinger, né? Não tiveram um mentor, uma mentora realmente qualificado ou qualificada para ajudar nesse caminho de entender a constelação familiar. Eles vão olhar essas novas constelações e vão dizer, tá aí um prato cheio para eu ganhar bastante dinheiro, atrair bastante pessoas e não ter trabalho nenhum, né? Porque o cliente chega do meu lado, ele não fala o que ele quer, ele não fala qual é o tema dele, eu chamo meia dúzia de pessoas, elas se mexem ali, não falam nada, eu termino a constelação quando eu quero, digo para o cliente ficar com aquela imagem, ninguém entendeu nada e vão dizer, olha só o que o campo mostrou, né? Os mistérios insondáveis da constelação familiar. Quando na verdade não aconteceu nada. Esse é o perigo dessa nova constelação familiar. Eu não estou dizendo que o método é ruim. O método serve. Eu já utilizei várias vezes, deu certo, trouxe resultados para os clientes. Mas eu sabia o que eu estava fazendo. O perigo é você daqui a pouco cair na mão de um charlatão ou de uma charlatã que não sabe o que está fazendo e está dizendo, não, são as novas constelações, fica com essa imagem. E você vê, né, o facilitador com os olhos desse tamanho não sabe o que está acontecendo. Esse é o grande perigo. Por isso que eu resolvi fazer esse mini curso, né, essas aulas, para trazer para vocês o que é cada tipo de constelação familiar e quais são, digamos, os perigos de cada tipo de constelação familiar. Então, constelação espiritual dá certo, sim, dá certo. Ela é muito útil. Eu, certa vez, eu estava numa constelação e eu estava começando a fazer, né? A minha ideia na minha cabeça era fazer a constelação de movimentos da alma. A gente colocou a constelação e o movimento que se mostrou na constelação era um movimento de morte. Era um movimento realmente muito pesado. O clima ficou denso, ficou pesado. E o que eu disse, né, para a cliente que estava do meu lado, que por acaso, ela era facilitadora de constelação familiar, ela era colega, ela sabia o que estava acontecendo, ela entendia. Eu olhei para ela e disse, vamos fazer um movimento do espírito aqui? Está de acordo? Estou de acordo. Sim, os movimentos. Chegou no auge da constelação, onde aquele movimento primordial se mostrou, e ninguém sabia quem era quem, porque eu faço as constelações sempre no oculto, ou seja, a gente coloca um papelzinho, né? Cada um tem um papelzinho com o nome de quem está representando, só que a pessoa não lê esse papel. Ela recebe ele fechado, vai para o campo e não sabe quem está representando. Depois, no final da constelação, a gente abre o papel e todo mundo vai saber quem é quem. A gente então ordena a constelação conforme as ordens do amor, ou seja, faz movimentos da alma. Nesse caso, ninguém sabia quem era quem, estava todo mundo de papelzinho fechado, e eu disse para a cliente, eu proponho a gente fazer só os movimentos, vamos transformar essa constelação em movimentos do espírito, vamos? Ok, vamos fazer. Fizemos os movimentos, como que é para você? Podemos encerrar aqui? Fez sentido? Fez, Gustavo, fez sentido para mim, agora eu vi. Quem precisa mudar sou eu. Ok, perfeito, terminamos aí a constelação. Então é nesses casos que eu particularmente uso movimentos do espírito, ou para grandes casos, né, para grandes constelações, né, movimentos muito maiores. E isso é com muito cuidado, porque de novas constelações para charlatanismo, o passo ele pode ser muito pequeno. Então tomem cuidado quando vocês forem fazer uma constelação com algum profissional que vocês não conheçam e ele realmente parecer que não está sabendo o que está fazendo. Muito provavelmente não vai estar sabendo mesmo o que está fazendo. E aí é o perigo, né? Muitas pessoas hoje, muitos facilitadores em constelação familiar, muitos professores, entre aspas, de constelação familiar, oferecem cursos dizendo só novas constelações. Não existe mais as constelações, movimentos da alma, constelações tradicionais, ordens do amor, agora é só novas constelações, movimentos do espírito, né? Movimentos do espírito. E aí você vai lá,
e aprende só os movimentos do espírito. Você aprende apenas que tem que colocar um bando de gente lá no meio do círculo das pessoas, mandar eles se movimentarem. Quando você não entender mais o que está acontecendo, você para com a constelação e diz para o cliente que a alma dele vai saber o que vai fazer. E você não sabe o que está acontecendo. Esse é o perigo dessas formações que oferecem apenas novas constelações. Ora, se o Hellinger, que é o Hellinger, ele demorou 40 anos para chegar nesse caminho. Como é que o Gustavo, né? Vou dar o meu exemplo mesmo de uma forma bem sincera. Como é que o Gustavo, um cara que conhece constelação familiar há 2 anos, vai dominar movimentos do espírito a ponto de fazer só isso nos workshops dele? É meio estranho, né? Eu preciso trabalhar muito, eu preciso me colocar no campo, eu preciso melhorar e aprimorar minha percepção, eu preciso estudar ordens do amor primeiro, eu preciso colocar muitas constelações tradicionais, né, ou movimentos da alma, para eu realmente estar seguro de fazer só grandes movimentos, só movimentos do espírito. Então o facilitador ele precisa ser honesto com ele mesmo. Aí está um grande erro de muitos facilitadores, muitos consteladores, né? De achar que são gurus, de achar que são aqueles que movem fazem grandes movimentos por si só. Mentira, isso não é. O facilitador ele é um ajudante de almas, ele é o último na hierarquia da constelação familiar, no sentido de que primeiro vem o sistema do cliente, os pais do cliente, o próprio cliente e depois vem eu. Eu sou apenas um ajudante. Eu estou no nível, né, da constelação ali, eu estou abaixo de todos eles. Eu sirvo ao sistema. E aí está uma outra grande sacada dos movimentos do espírito, dos movimentos espirituais. O Hellinger diz na autobiografia dele, também no livro O Amor do Espírito, que quando a gente abre uma constelação espiritual, movimentos do espírito ou novas constelações, eu deixo de olhar para a demanda do cliente. Eu olho para o sistema dele como um todo. E eu vou buscar, então, resolver aquilo que está lá atrás no sistema dele. A demanda do cliente é secundária. Eu não quero resolver a questão do cliente. Eu quero resolver a questão do grande sistema. O cliente pode até continuar com o problema dele, mas o que me interessa é o efeito que aquela constelação vai ter para os próximos que vierem no sistema dele. Então essa constelação de movimento espiritual, ela serve muito mais a grandes movimentos do que a alguma coisa do tipo, eu quero ver o meu casamento, né? Eu quero ver o meu dinheiro, eu quero ver a minha relação com meu filho. Ela serve a algo maior do que isso. Então o interesse particular do cliente ele vai se perder no movimento do espírito. Por isso que a gente faz, para essas questões assim, mais cotidianas, movimento da alma, constelação clássica, né? Porque a gente consegue ver onde está o emaranhamento, a gente consegue nomear quem é quem, a gente consegue dar uma diretriz para o cliente. Olha, agora o caminho que você deve seguir, se você quer resolver essa questão, é esse, vai por esse caminho. Dona Tânia Marisa chegou aí, né? Mãe, oi mãe, tudo bem? Como é que tá? Uma grande honra te ter aqui, seja bem-vinda. Então, pessoal, esse é o grande perigo de a gente entrar de cara, né? Sem conhecer a constelação familiar nessa nova constelação. Porque pode parecer que ela é mística, né? Que ela é espiritualista, que ela é espiritual, que ela vai trazer a alma de algum familiar meu que morreu. Não é assim. A gente não sabe exatamente quem são aqueles representantes. Mas o que é certo, eu faço movimentos do espírito apenas quando o grupo está familiarizado com constelação familiar. Só quando as pessoas entendem o que é constelação familiar. Aí eu faço movimentos do espírito. Se não, movimentos da alma mesmo. Todo mundo entende, todo mundo vê o mareamento, todo mundo sabe o que aconteceu, todo mundo se trabalha também. Ok, tudo certo. Tudo tranquilo por aí, pessoal? Vão dando aí os seus feedbacks, vão colocando as suas perguntas, né? Então, qual funciona melhor? Eu coloquei algumas perguntinhas para eu responder aqui. Qual funciona melhor? Não tem qual funciona melhor, depende do caso, né? O período das novas constelações eu já falei para vocês. Constelação com boneco, constelação na água, constelação com animais, são outras formas de a gente fazer constelação.
eu atendo, por exemplo, né, no individual com bonecos, eu atendo também utilizando as técnicas de hipnose, de programação neurolinguística. Isso tudo é válido, porque, como a gente viu ontem, hipnose e programação neurolinguística estão dentro da constelação familiar. Eu, como tive um treinamento com uma especialista, né, com a Roseli Silva, que é especialista em hipnose clínica e também programação neurolinguística, eu pude, né, integrar essas técnicas. Eu não sou hipnólogo e também não sou PNLista, tá, pessoal? Eu não atendo só com isso, eu coloco técnicas dessas abordagens dentro do meu atendimento, porque eu aprendi como especialista nessas ferramentas. Então, eu consigo colocar hipnose e PNL dentro da constelação familiar, mas eu não trabalho só com hipnose, nem só com PNL. Então, se a pessoa precisa ver algum trauma infantil, alguma coisa que aconteceu lá no interior, melhor dizendo, lá nos primeiros meses ou anos da vida dela, a gente usa hipnose, faz uma regressão com hipnose, um relaxamento, a pessoa pode dormir, ela pode só relaxar, e a gente então faz uma constelação familiar com as imagens internas dela. Ok, não tem problema. Se a pessoa precisa trabalhar, por exemplo, uma terapia da linha do tempo ou fazer uma ponte para o futuro, que são técnicas da PNL, a gente faz também, né? Utiliza essas técnicas da PNL junto com constelação familiar. Isso não tem nenhum problema. O que eu sugiro, né? Quando a gente vai dizer assim, por exemplo, constelação xamânica, constelação reencarnacionista, quem está fazendo esse tipo de trabalho explica. Isso não é bem constelação familiar lá do Bert Hellinger. Eu peguei alguns conceitos daquela constelação e modifiquei. Conheço muitas pessoas que têm várias técnicas assim, né, que pegaram a constelação familiar, algumas coisas da constelação familiar que se identificaram, outras técnicas lá que elas se identificam e fizeram alguma coisa diferente. Ok, e deram outros nomes para isso. Não tem problema. Mas não venham dizer que constelação xamânica ou constelação reencarnacionista é a constelação familiar do Bert Hellinger. Não é. Né? Não estou dizendo que não funciona. Funciona. Pode funcionar. Outros métodos podem ser bacanas também. Eu já participei de uma constelação familiar que unia a constelação familiar com alinhamento energético. E foi muito legal, foi muito bacana. Mas a facilitadora do método dizia, olha pessoal, eu estou unindo aqui coisas da constelação familiar e coisas do alinhamento energético, eu estou fazendo uma outra técnica. Perfeito, não tem problema. A questão é eu ir para algo que não é constelação familiar, achando que é constelação familiar, e aí eu vou depois numa constelação do Gustavo, por exemplo, que trabalha com constelação familiar pura, e aí eu vou dizer, não, mas o Gustavo não trabalha com constelação familiar. Ora, a gente tem que trabalhar esses conceitos para levar informação para os nossos clientes. Certo, pessoal? Bom, tem muita gente fazendo por aí constelação na água, constelação com cavalos, constelação com animais. Pode dar certo, tá? Eu não estou dizendo que dá errado. Só que eu já participei de constelações na água em que o facilitador sabia o que estava fazendo e deu toda a dinâmica, né? Olha aqui, ó. Tá vendo esse bonequinho? Quem não sabe constelação na água, né? A gente pega uma bacia de água, pega uns bonequinhos que flutuam, só coloca eles na água. Claro, a água tem que ficar numa mesa que ninguém vai mexer, que ela não tem nenhum desnível. Coloca ali na água, eles vão ficar boiando e daqui a pouco eles vão se mexer na superfície da água. Por quê? Porque é o campo que envolve aquilo, o campo informacional que envolve aquilo, o campo mórfico, o campo de energia familiar, a alma familiar, como você queira chamar, tá ali, ela, digamos, está impregnada naqueles bonecos, né? A energia deles, eles também são compostos pelos mesmos elementos químicos, né? Que nós somos compostos, apenas reordenados de uma forma diferente. E como eles têm essa sincronia, né? Como eles têm essa ressonância com a gente, eles vão se mexendo na água. A água é condutor de energia. Eles se mexem na água ali e chega um determinado ponto que um encontra com o outro vai para um canto. Tranquilo? Eu não fiz esse curso, eu não estou habilitado a trabalhar com constelação na água, mas eu já vi. E aí o facilitador disse, olha, você está vendo esse movimento aqui? É tal e tal e tal e tal coisa. Ok, ele tinha um movimento. Já participei de outras constelações na água também, que o facilitador colocou ali, ficou olhando com uma cara bem assim, ó.
E não se mexia, né? Não se mexia. Daqui a pouco se mexeu, um bonequinho saiu do lugar. E o facilitador fez assim, ó. Não sei o que é. Não sei o que tá. A pessoa não tinha domínio da técnica. E o perigo é que muitas pessoas estão se formando apenas nisso, né? Ah, curso apenas de constelação na água, curso apenas de constelação com boneco, curso apenas de constelação com cavalo. Isso abre margem para aquilo também que acontece com as novas constelações, curso de nova constelação. A pessoa não tem a base da constelação familiar. Ela apenas sabe que ela tem que colocar uns bonequinhos, aboiar na água, e é isso, né? E ela não vai saber mais o que fazer. Então tomem cuidado com o profissional com quem vocês vão fazer uma constelação, principalmente esses métodos mais novos de constelação, se tem um embasamento, se tem uma vivência na constelação em grupo, que é onde mesmo você pega a prática, né? Você sente o seu corpo sendo mexido, você sente o seu interior, a sua alma sendo trabalhada no grupo. Eu, por exemplo, tive a minha formação 8 meses de constelação. 8 meses fazendo constelação de tudo que é jeito. Constelação com boneco, constelação com âncora de solo, constelação em grupo, movimento espiritual, movimento da alma, autoconstelação, dá pra gente fazer uma autoconstelação também. Já fiz constelação com boneco, com âncora de solo, cartão de visita, post-it, com copo, enfim. Você, quando vai fazer a sua constelação, procure um profissional que tem essas vivências, né? Eu tive a felicidade de escolher um bom curso de constelação que me habilitou a trabalhar com todas essas ferramentas, porque eu vivi constelação familiar todo dia e eu vivo constelação familiar todo dia. Quando eu falo de ordens sistêmicas aqui para vocês, né, ou níveis de consciência, eu aplico isso no meu dia a dia, no meu casamento, com os meus pais, no meu trabalho. Procure então um profissional que vive a constelação familiar, porque a constelação familiar não é só uma ferramenta, não é só uma terapia, ela é uma ajuda para a vida, ela é uma filosofia de vida aplicada, né? Vamos ver quanto tempo que a gente tem aqui de vídeo, né? Já estamos chegando no final, a gente já tem aí 58 minutos de live, e eu falo. Vocês podem falar também, né, pessoal? Opa, caiu aqui, sem problema. Vamos recolocar aqui. Coisas do ao vivo, pessoal, sem problema. Vamos recolocar aqui. Pronto. Olha aí, né? Fui falar com o pessoal aqui. Pronto. Ficou um pouquinho torto, mas tá bom. O Rafael tá aí, a Andressa tá falando, né? O que você indica para realizar a primeira constelação? Representar com bonecos ou com pessoas? Ou não teria diferença? Andressa, o que eu indico, né? Primeiro, eu gosto e é onde eu me sinto mais confortável trabalhar, é no grupo. Eu tenho uma expertise de bastante horas de atendimento no individual, e eu trabalho agora com essa questão de pandemia no individual online também, que tem a mesma eficácia com bonecos ou com hipnose. A gente pode trabalhar várias formas no online também. Mas assim, a pessoa que quer experimentar a constelação, né? Poxa, eu quero descobrir o que é a constelação familiar. Vai num grupo. Bom, a gente não pode ter grupo agora. A gente está testando, né? Alguns facilitadores aí, alguns colegas estão fazendo constelação em grupo via Zoom. Eu vou fazer uma experiência dessas agora no sábado, né? A gente vai reunir um grupo de colegas e a gente vai fazer uma constelação em grupo via Zoom para a gente ver como funciona, né? Para a gente testar na gente mesmo, claro, porque tudo que eu quero levar para o meu cliente eu vou testar em mim primeiro. É o meu método. Então, pode ser que daqui a pouco a gente tenha constelação familiar em grupo por Zoom. Vamos ver como é que isso funciona. Mas eu indico, vai no grupo presencial para experimentar, Andressa, a constelação. Mas, Gustavo, eu tenho uma questão minha que eu quero ver, que eu quero olhar para uma questão minha urgente. Eu não quero só experimentar a constelação familiar, eu quero que a constelação familiar realmente me ajude a resolver uma questão minha. Então a gente vai trabalhar no individual,
online com grupo, ou com hipnose, ou com PNL, enfim, conforme a tua demanda, tá, Andressa? Mas, resumindo tudo isso que eu te respondi, curiosidade, eu quero experimentar a constelação familiar, quero ver como é que é, vai como representante em um grupo de constelação. Eu quero resolver uma questão minha, tem uma questão minha que está me angustiando, eu vou fazer constelação individual no online, tá? Isso que eu te indicaria. Então, pessoal, estamos chegando no final, né, dessa live, dessa aula de hoje, onde a gente mostrou, ou a gente explicou, melhor dizendo, né, quais são as fases da constelação familiar, a diferença entre elas, qual a indicação para cada tipo de constelação. Se vocês estão com dúvida, podem colocar suas dúvidas aqui. Se você tem alguma pergunta, deixe nos comentários, que eu vou responder amanhã. Amanhã a aula vai ser específica sobre desmistificar os mitos, né? Eu vou trazer aqui algumas expressões que a gente usa na constelação familiar para vocês entenderem, né? O que é espírito, o que é alma, o que é emaranhamento, o que é campo, né? Enfim, algumas expressões mais usadas na constelação. Vou tirar alguns mitos também, se vocês têm alguma dúvida, né, sobre constelação familiar, me manda para o WhatsApp, me manda aqui nos comentários, manda lá no Instagram, por direct, enfim, que amanhã eu vou responder. Certo, pessoal? Lembrando também que se você tem interesse em se aprimorar na constelação familiar, poxa, eu estou gostando do teu conteúdo, Gustavo, eu já fui lá no teu YouTube, já vi vários vídeos teus, e eu quero saber mais sobre constelação familiar, eu quero, quem sabe, talvez trabalhar com constelação familiar, mas eu quero me trabalhar de uma forma mais intensa. A gente tem aí o treinamento em constelação familiar online, que está sendo ministrado pela Roseli Silva, minha professora. Como eu disse ontem, né, ela é, digamos assim, a terceira na linhagem da constelação familiar, porque ela foi treinada pela Mimansa Erika Farney, que é uma alemã, que foi treinada pelo Bert Hellinger. A Mimansa, ela passou cerca de 20 anos aí com o Bert Hellinger, estudando com ele, vivenciando a constelação familiar. Ela veio para o Brasil no início dos anos 2000 e começou a dar os primeiros treinamentos em constelação familiar aqui no Brasil. E a Roseli Silva, minha professora, ela é aluna da Mimansa Farney. Então, se a gente fosse fazer uma brincadeira, uma analogia, eu seria bisneto, entre aspas, do Hellinger nessa linhagem de consteladores, né? Porque veio o Hellinger, o pai da constelação, a Mimansa Farney, a Roseli Silva e eu e mais todos os meus colegas que fizeram curso com a Roseli Silva. Então, se você quer se aprimorar, quer se trabalhar mais, né, quer realmente conhecer filosofia sistêmica de uma forma profunda, né, e talvez se descobrir um futuro ou futura facilitador ou facilitadora em constelação familiar, indico muito fortemente esse curso 100% online de constelação familiar. Você vai ter cerca de 50 horas de teoria da constelação familiar, exercícios individuais para você aplicar em você mesmo, vai ter exercício de hipnose, exercício de programação neurolinguística, vai ter exercício também de panorama social, que é uma técnica criada pelo Lucas Derks, que tem muita ligação com a constelação familiar. Você vai ter lives, você vai ter indicação de leitura, enfim. Você vai ter todo esse arcabouço, esse conhecimento que eu tenho, por exemplo, né? E você vai poder se trabalhar diariamente e levar a constelação familiar, talvez para o seu trabalho, talvez para a sua família, né? Talvez para a sua escola, se você é professor ou professora. Você pode começar a estudar direito sistêmico, por exemplo, né? E levar para o seu escritório de advocacia, se você é advogado, a pedagogia sistêmica, se você é professor ou educador, pode levar para a sua escola também, para dentro da sala de aula. Enfim, você pode aprender muita coisa a partir desse curso, né, de constelação familiar online excepcional, né, que a minha mestra Roseli está oferecendo. Então vamos encerrando por hoje, né, vamos ver o que o pessoal está falando. Obrigada, eu que agradeço por terem vindo. A Suzana está falando, quem não conseguiu ver desde o início vai ficar gravado aqui. Exatamente, obrigado, amor, né, por lembrar, vai ficar no Facebook e eu vou colocar também, eu vou editar, vou deixar ela mais bonitinha e vou colocar depois numa playlist exclusiva no
YouTube. Então isso vai ficar no YouTube, está lá no YouTube também meu outro mini curso que eu fiz anteriormente, que é o Estreitando os Laços de Amor, que a gente tem 4 aulas, onde a gente ensina, né, a gente mostra como você pode usar a quarentena, esse tempo em casa, para reaproximar seus laços de amor consigo mesmo, com seus filhos, dentro do seu relacionamento e com o seu trabalho, né? Aproveitar os tempos de home office para você rever o seu propósito de vida. Certo, pessoal? Muito obrigado por estarem aqui hoje. Obrigado, Lê. Acompanhe também o canal da Letícia no Instagram e no Facebook. A Letícia é a minha parceira também de sala terapêutica. Ela tem muito conteúdo legal, está fazendo várias lives. Acompanhe também a página da minha esposa, da Suzana, que ela é terapeuta em biomagnetismo, né? Ela é biomagnetista e ela tem muito conteúdo sobre saúde também na página dela no Instagram e no Facebook, e me acompanha aqui para saber mais de constelação familiar. Certo, pessoal? Grande abraço, tudo de bom. Nos vemos amanhã na terceira e última aula aqui do minicurso Constelação Familiar Sistêmica Desmistificada. Constelação simples, objetiva, para você utilizar no seu dia a dia e crescer. Até mais, pessoal!